Josué capítulo 1. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo, não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Sê forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que lhes daria. Somente sê tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho, e serás bem-sucedido. Não tenho eu te ordenado? Sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que fores. Então, Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do acampamento, e ordenai ao povo, dizendo: Preparai as vossas provisões, pois em 3 dias atravessareis sobre esse Jordão, para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuí-la. E falou Josué aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai da palavra que vos ordenou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor, vosso Deus, vos dá descanso, e vos dá esta terra. As vossas esposas, os vossos pequenos e o vosso gado, permanecerão na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão, mas vós passareis armados diante dos vossos irmãos, todos os homens fortes e valentes, ajudá-lo-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, tal como ele tem dado a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor, vosso Deus, lhes dá. Então retornareis à terra da vossa possessão, a qual vos deu Moisés, servo do Senhor, desse lado do Jordão em direção ao sol nascente, e dela usufruireis. E eles responderam a Josué, dizendo: Tudo o que nos ordenaste, faremos, e para onde quer que nos envieis, iremos. Conforme atentamos a Moisés em todas as coisas, assim também atentaremos a ti, basta que o Senhor teu Deus seja contigo, como era com Moisés. Qualquer um que se rebelar contra o teu mandamento, e não atentar às tuas palavras em tudo que ordenares, será morto, somente sê forte e de boa coragem. Josué capítulo 2. E Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo: Ide e olhai a terra, e Jericó. E eles foram, e entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: Eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: Apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: Vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. O livro de Josué. E sucedeu que, na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa, e os escondido com caules de linho, os quais ela colocará em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vales, e logo que se foram os que perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado, e ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Seom e Og, aos quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração,
nem restou mais coragem em qualquer dos homens, por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo meu pai, e a minha mãe, e os meus irmãos, e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhe responderam, a nossa vida pela sua vida, se vós não falardes deste nosso negócio. E assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então, Elos desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes, ide-vos para o monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e lá vos escondeis por 3 dias, até que tenham retornado os perseguidores, e depois disso, podereis seguir o vosso caminho. E os homens lhe disseram, nós seremos inocentes deste teu juramento que tu nos fizeste jurar. Eis que, quando adentrarmos a terra, tu atarás esta corda de fio escarlate na janela pela qual tu nos desceste, e trarás o teu pai, e a tua mãe, e os teus irmãos, e toda a casa do teu pai para a tua morada. E assim será, quem quer que sair das portas da tua casa para a rua, o seu sangue estará sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes, e todo aquele que estiver contigo na casa, o seu sangue estará sobre a nossa cabeça, se qualquer mão se lançar sobre ele. E caso tu fales deste nosso negócio, então, estaremos desobrigados do juramento que tu nos fizeste jurar. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim ou seja. E os enviou, e eles partiram, e ela atou a corda escarlate na janela. E eles foram, e chegaram ao monte, e ali permaneceram por 3 dias, até que retornaram os seus perseguidores, e os perseguidores os procuraram ao longo de todo o caminho, mas não os encontraram. Assim, os 2 homens retornaram, e desceram do monte, e atravessaram, e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhe sobrevieram. E eles disseram a Josué, verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Josué capítulo 3. E Josué se levantou de manhã cedo, e eles saíram de Sitim e vieram ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e ali se alojaram antes de atravessarem. E sucedeu que, depois de 3 dias, os oficiais foram pelo meio do acampamento, e eles ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do pacto do Senhor, vosso Deus, e os sacerdotes, os levitas carregando-a, então saireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haverá um espaço entre vós e ela, cerca de 2000 covados de medida, não vindes próximo a ela, para que possais saber o caminho pelo qual deveis ir, pois não passastes por este caminho até então. E Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo, tomai a arca do pacto, e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto, e foram antes do povo. E o Senhor disse a Josué, neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que, assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca do pacto, dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, permanecereis de pé e parados no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel, vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. E Josué disse, por meio disto saberás que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele, sem falta, expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra passa diante de vós, para dentro do Jordão. Portanto, agora, tomai 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. E sucederá que, tão logo as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas, que vêm de cima, pararão amontoadas. E sucedeu, quando o povo saiu das suas tendas, para atravessar o Jordão, e os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo, e, quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão,
e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água. Pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã, e as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de Sal, falharam, e foram separadas, e o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes em terra seca no meio do Jordão, e todos os israelitas atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Josué capítulo 4. E sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué, dizendo: Toma 12 homens do povo, um homem de cada tribo, e ordena-lhes, dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes permaneceram firmes, 12 pedras, e carregai-as convosco, e deixai-as no alojamento, onde vos alojareis esta noite. Então, Josué chamou os 12 homens, aos quais havia preparado dentre os filhos de Israel, um homem de cada tribo, e Josué lhes disse: Passai diante da arca do Senhor, vosso Deus, para o meio do Jordão e tomai, cada um de vós, uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso possa ser um sinal no meio de vós, para que quando os vossos filhos perguntarem aos pais nos tempos vindouros, dizendo: O que significam para vós estas pedras? Então responder-lhes-eis, que as águas do Jordão foram repartidas diante da arca do pacto do Senhor, quando ela passou pelo Jordão, as águas do Jordão foram repartidas, e estas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram segundo Josué lhes ordenou, e tomaram 12 pedras do meio do Jordão, tal como o Senhor falará a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e as carregaram até o lugar onde eles se alojaram, e lá as puseram. E Josué posicionou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os pés dos sacerdotes que carregaram a arca do pacto estiveram, e elas estão lá até este dia. Pois os sacerdotes que carregavam a arca ficaram no meio do Jordão, até que tudo que o Senhor ordenou a Josué que falasse ao povo tivesse terminado, segundo tudo que Moisés ordenou a Josué, e o povo se apressou e atravessou. E sucedeu que, quando todo o povo terminou de atravessar, a arca do Senhor atravessou, e os sacerdotes, na presença do povo. E atravessaram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados diante dos filhos de Israel, tal como Moisés lhes tinha falado, cerca de 40.000, preparados para a guerra, passaram adiante do Senhor para a batalha, nas planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor exaltou Josué à vista de todo Israel, e eles o temeram, como temeram a Moisés, todos os dias da sua vida. E o Senhor falou a Josué, dizendo: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho, para que saiam do Jordão. Josué, portanto, ordenou aos sacerdotes, dizendo: Saiam do Jordão. E sucedeu que, quando os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor haviam subido do meio do Jordão, e as solas dos pés dos sacerdotes foram erguidas para a terra seca, as águas do Jordão retornaram para o seu lugar, e fluíram por sobre todas as suas margens, tal como o faziam antes. E o povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês, e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E aquelas 12 pedras, que eles retiraram do Jordão, Josué levantou-as em Gilgal. E ele falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando os vossos filhos perguntarem aos seus pais em tempos vindouros, dizendo: O que significam estas pedras? Então fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel veio através deste Jordão em terra seca. Pois o Senhor, vosso Deus, secou as águas do Jordão diante de vós, até que tivesseis atravessado, assim como o Senhor, vosso Deus, fez no Mar Vermelho, o qual ele secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Para que todos os povos da terra pudessem conhecer a mão do Senhor, que é poderosa, para que vós pudesseis temer ao Senhor, vosso Deus, para sempre. Josué capítulo 5. E sucedeu que, quando todos os reis dos amorreus, que estavam no lado oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam perto do mar, ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem atravessado, o seu coração derreteu, tampouco restou neles espírito, por causa dos filhos de Israel. Naqueles dias o Senhor disse a Josué:
faz para ti facas afiadas e circuncida novamente os filhos de Israel pela segunda vez. E Josué fez para si facas afiadas, e circuncidou os filhos de Israel no outeiro dos prepúcios. E esta é a causa pela qual Josué circuncidou todo o povo que veio do Egito, os que eram machos, todos os homens de guerra, morreram no deserto pelo caminho, depois de saírem do Egito. Assim, todo o povo que saiu era circuncidado, mas todo o povo que nasceu no deserto, pelo caminho, enquanto eles saíam do Egito, eles não haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel caminharam 40 anos no deserto, até que todas as pessoas, que eram homens de guerra, que saíram do Egito, foram consumidas, porque elas não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor jurou que não lhes mostraria a terra, a que o Senhor jurou aos seus pais que nos daria, uma terra da qual flui leite e mel. E os seus filhos, os quais ele levantou em seu lugar, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não os haviam circuncidado ao longo do caminho. E sucedeu que, quando eles terminaram de circuncidar todo o povo, eles permaneceram nos seus lugares no acampamento, até ficarem curados. E o Senhor disse a Josué: Neste dia eu revolvi de sobre vós a reprovação do Egito. Portanto, o nome do lugar é chamado Gilgal até este dia. E os filhos de Israel acamparam em Gilgal, e celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, ao entardecer, nas planícies de Jericó. E eles comeram do velho grão da terra, na manhã seguinte à Páscoa, pães sem fermento e semente tostada nesse mesmo dia. E cessou o maná na manhã após eles terem comido do velho grão da terra, os filhos de Israel também não tiveram mais o maná, mas naquele ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. E sucedeu que, quando Josué estava próximo de Jericó, levantou ele os olhos e olhou, e eis que havia lá um homem que se lhe opunha com a sua espada desembainhada em sua mão, e Josué foi até ele e lhe disse: És tu por nós, ou pelos nossos adversários? E ele disse: Não, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. E Josué caiu com a sua face em terra, e o adorou, e disse-lhe: O que diz o meu senhor ao seu servo? E o capitão do exército do Senhor disse a Josué: Desata o teu calçado do teu pé, pois o lugar sobre o qual tu estás é santo. E Josué assim o fez. Josué capítulo 6. Então, Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro, e nos 7 dias vós rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes soprarão as trombetas. E sucederá que, quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente, e o povo subirá cada homem direto à sua frente. E Josué, o filho de Num, chamou os sacerdotes, e disse-lhes: Tomai a arca do pacto, e que 7 sacerdotes carreguem 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor. E ele disse ao povo: Passai adiante e rodeai a cidade, e aquele que estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E sucedeu que, quando Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros passaram adiante do Senhor, e sopraram as trombetas, e a arca do pacto do Senhor o seguiu. E os homens armados iam diante dos sacerdotes que sopravam as trombetas, e à retaguarda vinha a arca, com os sacerdotes indo avante soprando as trombetas. E Josué havia ordenado ao povo, dizendo: Vós não gritareis, nem fareis qualquer ruído com a vossa voz, tampouco sairá da vossa boca qualquer palavra até o dia em que eu lhes ordenar a gritar, então gritareis. Assim, a arca do Senhor rodeou a cidade, indo em seu redor uma vez, e eles vieram ao acampamento, e se alojaram no acampamento. E Josué se levantou de manhã cedo, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. E 7 sacerdotes, portando 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca do Senhor, seguiam continuamente e sopravam as trombetas, e os homens armados seguiam adiante deles, mas a retaguarda vinha após a arca do Senhor, os sacerdotes iam à frente soprando as trombetas. E,
No segundo dia, eles rodearam a cidade uma vez, e retornaram ao acampamento, assim o fizeram por 6 dias. E sucedeu que, no sétimo dia, eles se levantaram cedo, ao raiar do dia, e rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes, só naquele dia eles rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, na sétima vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E a cidade será amaldiçoada diante do Senhor, ela e tudo que nela está, só Raabe, a prostituta, viverá, ela e todos os que com ela estiverem na sua casa, porque ela escondeu os mensageiros que enviamos. E vós, com toda a sabedoria, guardai-vos das coisas amaldiçoadas, para que não vos torneis malditos a vós, ao tomarem alguma coisa maldita, e ao fazerem com que o acampamento de Israel se torne maldito, e o perturbe. Mas toda a prata, e ouro e vasos de bronze e ferro, são consagrados ao Senhor, eles virão para o tesouro do Senhor. Assim, o povo gritou quando os sacerdotes sopraram as trombetas, e sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, um muro caiu completamente, de forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. E tudo que estava na cidade, eles destruíram por completo a fio de espada, tanto homem, como mulher, jovem e velho, boi, ovelha e jumento. Entretanto, Josué havia dito aos 2 homens que haviam espionado a região: ide à casa da prostituta, e de lá tragam a mulher, e tudo o que ela possuir, como lhe jurasseis. E os jovens espias entraram, e trouxeram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo o que ela possuía, e retiraram de lá toda a sua parentela, e os deixaram fora do acampamento de Israel. E a cidade, e tudo o que nela estava, queimaram a fogo, somente a prata, o ouro e os vasos de bronze e de ferro, eles colocaram no tesouro da casa do Senhor. E Josué salvou a vida de Raabe, a prostituta, e a casa do seu pai, e tudo o que ela possuía, e ela habitou em Israel até este dia, porque ela escondeu os mensageiros que Josué enviou para espionar Jericó. E Josué os adjurou naquele tempo, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó, ele há de lançar o seu fundamento no seu primogênito, e no seu filho mais novo haverá de colocar as suas portas. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama foi alardeada por toda a nação. Josué capítulo 7. Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou da coisa amaldiçoada, e a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. E Josué enviou homens de Jericó para Ai, que fica ao lado de Bet-Aven, no lado leste de Betel, e lhes falou, dizendo: subam e vejam a região. E os homens subiram e viram Ai. E eles retornaram a Josué, e lhe disseram: não deixes que todo o povo suba, mas deixa que cerca de 2 ou 3 mil homens subam e firam Ai, e não faças com que todo o povo se fatigue para lá, pois eles são poucos. Assim, cerca de 3 mil homens do povo subiram para lá, e eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram dentre eles, cerca de 36 homens, pois eles os perseguiram desde a frente da porta até Sebarim, e os feriram na descida, por isso o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué rasgou as suas vestes, e caiu com a face em terra diante da arca do Senhor até o anoitecer, ele e os anciãos de Israel, e colocaram pó sobre as suas cabeças. E Josué disse: ó Senhor Deus, afinal, por que trouxeste este povo através do Jordão? Para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir? Quem dera a Deus, tivéssemos nos contentado e habitado no outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que hei de dizer, quando Israel virar as costas diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isto, e nos cercarão ao redor, e extirparão o nosso nome da terra, e o que tu farás para com o teu grande nome? E o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque jazes tu sobre a tua face. Israel pecou e eles também transgrediram o meu pacto que lhes ordenei, pois até mesmo tomaram da coisa amaldiçoada, e também roubaram, e dissimularam, e colocaram-na entre os seus próprios apetrechos. Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos,
Porque estavam amaldiçoados, tampouco continuarei eu convosco, salvo se destruirdes o amaldiçoado dentre vós. Levanta-te, santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, há uma coisa amaldiçoada no meio de ti, ó Israel, tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Pela manhã, portanto, vós sereis trazidos segundo as suas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar virá segundo as suas famílias, e a família que o Senhor tomar virá pelas suas casas, e a casa que o Senhor tomar virá homem por homem. E será que, aquele que for apanhado com a coisa amaldiçoada será queimado no fogo, ele tudo que possui, pois transgrediu o pacto do Senhor, e porque praticou loucura em Israel. Assim, Josué levantou-se de manhã cedo e trouxe Israel pelas suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada, e ele trouxe a família de Judá, e tomou a família de Zerá, e ele trouxe a família de Zerá, homem por homem. E Zabdi foi apanhado, e ele trouxe a sua casa, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá foi apanhado. E Josué disse a Acã, filho meu, eu te rogo, dá glória ao Senhor Deus de Israel e faz uma confissão a ele, e me diga agora o que fizeste, não o escondas de mim. E Acã respondeu a Josué, e disse, em verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa veste babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro que pesava 50 siclos, eu os cobicei e os apanhei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata embaixo dela. Então, Josué enviou mensageiros, e eles correram até a tenda, e eis que aquilo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. E eles pegaram tudo do meio da tenda, e trouxeram até Josué, e até todos os filhos de Israel, e os puseram diante do Senhor. E Josué, e com ele todo Israel, tomaram Acã, filho de Zerá, a prata, veste, a cunha de ouro, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo que ele possuía, e os trouxeram até o vale de Açor. E Josué disse, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará nesse dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram no fogo depois de os terem apedrejado. E levantaram sobre ele uma grande pilha de pedras até os dias de hoje. Assim o Senhor se voltou do ardor da sua ira. Por isso o nome daquele lugar foi chamado Vale de Açor, até este dia. Josué capítulo 8. E o Senhor disse a Josué, não temas, tampouco fica desanimado. Toma contigo todo o povo de guerra, e levanta, sobe até Ai, vê que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra, e tu farás com Ai e o seu rei como fizeste com Jericó e seu rei, somente o seu despojo, e o seu gado, tomareis para vós como pilhagem, prepara uma emboscada para a cidade, por detrás dela. Então, Josué se levantou, e todo o povo de guerra, para subir contra Ai, e Josué separou 30.000 homens fortes e valentes, e os enviou à noite. E ele lhes ordenou, dizendo, vede, vós permanecereis deitados à espreita contra a cidade, bem atrás da cidade, não vades muito longe da cidade, mas estejais todos preparados, e eu e o povo que está comigo aproximar-nos-emos da cidade, e sucederá que, quando eles saírem contra nós, como na primeira vez, nós fugiremos de diante deles, pois eles sairão atrás de nós, até que os tenhamos atraído para fora da cidade, pois eles dirão, eles fogem diante de nós, como da primeira vez, por isso fugiremos de diante deles. Então, levantar-vos-eis da emboscada, e tomareis a cidade, pois o Senhor vosso Deus, entrega-la-á nas vossas mãos. E será que, quando vós tiverdes tomado a cidade, vós poreis a cidade em chamas, segundo o mandamento do Senhor fareis. Veja, eu vos ordenei. Portanto, Josué enviou-lhes, e eles foram à emboscada, e permaneceram entre Betel e Ai, no lado oeste de Ai, mas, naquela noite, Josué se alojou no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo, e contou o povo, e subiram, ele e os anciãos de Israel, diante do povo até Ai. E subiram todo o povo, até mesmo o povo de guerra que estava com ele, e aproximaram-se, e chegaram diante da cidade, e se posicionaram no lado norte de Ai, ora, havia um vale entre eles e Ai. E ele tomou cerca de 5.000 homens,
e os colocou deitados em emboscada entre Betel e Ai, no lado oeste da cidade. E quando eles haviam posicionado o povo, até mesmo todo o exército que estava ao norte da cidade, e os que estavam deitados à espreita a oeste da cidade, Josué seguiu naquela noite para o meio do vale. E sucedeu que, quando o rei de Ai viu aquilo, eles se apressaram e se levantaram cedo, e os homens da cidade saíram em batalha contra Israel, ele e todo o seu povo, em um tempo determinado, diante da planície. Mas ele não sabia que haviam homens deitados em emboscada contra ele na parte de trás da cidade. E Josué e todo Israel se fizeram como se estivessem derrotados diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. E todas as pessoas que estavam em Ai foram chamadas em conjunto para persegui-los, e elas perseguiram Josué, e foram atraídas para longe da cidade. E não houve homem algum em Ai ou Betel, que não tivesse ido atrás de Israel, e deixaram a cidade aberta, e perseguiram Israel. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está na tua mão em direção a Ai, porque eu a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que tinha na sua mão em direção à cidade. E a emboscada levantou-se rapidamente do seu lugar, e logo que ele estendeu a sua mão, correram, e entraram na cidade, e a tomaram, e se apressaram e colocaram a cidade em chamas. E quando os homens de Ai olharam para trás, viram, e eis que a fumaça da cidade subia até o céu, e não tiveram forças para fugir nem por esse, nem por aquele caminho, e o povo que fugiu para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade, e que a fumaça da cidade subia, então eles retornaram, e mataram os homens de Ai. E os outros se lançaram para fora da cidade contra eles. Assim, eles estavam no meio de Israel, alguns neste lado, e alguns naquele lado, e eles os feriram, de forma que não deixaram nenhum deles restar ou escapar. E eles tomaram vivo o rei de Ai, e o trouxeram até Josué. E sucedeu que, quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto no qual eles os perseguiram, e quando todos eles tinham caído ao fio da espada, até que foram consumidos, todos os israelitas retornaram para Ai, e a feriram com o fio da espada. E assim foi que todos os que caíram naquele dia, tanto homens, quanto mulheres, foram 12.000, todos os homens de Ai. Pois Josué não abaixou a sua mão, com a qual ele estendeu a lança, enquanto não destruiu por completo todos os habitantes de Ai. Somente o gado e o despojo daquela cidade Israel tomou para si como pilhagem, segundo a palavra que o Senhor ordenou a Josué. E Josué queimou Ai, e fez dela um amontoado para sempre, uma desolação até este dia. E ele pendurou o rei de Ai em uma árvore até o entardecer, e tão logo o sol se pôs, Josué ordenou que a sua carcaça fosse descida da árvore, e a lançassem na entrada da porta da cidade, e sobre ela, erguessem uma grande pilha de pedras, a qual permanece até este dia. Então Josué edificou um altar para o Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras inteiras, sobre as quais homem algum houvesse erguido qualquer ferro, e ofereceram sobre ele ofertas queimadas ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. E escreveu ali sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, a qual ele escreveu na presença dos filhos de Israel. E todo Israel, e os seus anciãos, e oficiais, e os seus juízes, ficaram de pé deste lado da arca e naquele lado diante dos sacerdotes, os levitas, que seguravam a arca do pacto do Senhor, tanto o estrangeiro, como aquele que houvesse nascido no seu meio, metade deles de frente para o monte Gerizim, e metade deles de frente para o monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, que eles abençoassem o povo de Israel. E, depois disso, ele leu todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Não houve uma única palavra dentre todas que Moisés ordenou, que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, com as mulheres, e os pequenos, e os estrangeiros que estavam familiarizados no meio deles. Josué capítulo 9. E sucedeu que, quando ouviram sobre estas coisas, todos os reis que estavam neste lado do Jordão, nos montes, nos vales, e em todas as costas do grande mar, defronte ao Líbano, os heteus, e os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, e os jebuseus, eles se reuniram de comum acordo, para lutar contra Josué e contra Israel.
E quando os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, eles agiram com astúcia, foram e se fizeram de embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e garrafas de vinho, velhas, rotos e remendadas, e nos seus pés calçados velhos e surrados, e usavam vestes velhas, e todo o pão da sua provisão estava seco e mofado. E eles foram até Josué, no acampamento de Gilgal, e disseram tanto a ele, quanto aos homens de Israel: Nós viemos de uma nação distante, agora, fazei um pacto conosco. E os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis vós no meio de nós, e como faremos um pacto convosco? E eles disseram a Josué: Nós somos teus servos. E Josué lhes disse: Quem sois vós? E de onde vindes vós? E eles lhe disseram: Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama, e de tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os habitantes da nossa nação nos falaram, dizendo: Tomai provisões convosco para a jornada, e ide encontrá-los, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, por isso, fazei agora um pacto conosco. Este nosso pão nós o tomamos ainda quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que partimos para vir até vós, mas agora vede ele está seco, e está mofado, e estas garrafas de vinho, que enchemos, eram novas, e vede, estão rotos. E estas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões, e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um pacto com eles, para deixá-los viver, e os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu que, ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos, e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel viajaram, e chegaram às suas cidades no 3º dia. Ora, as suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação haviam jurado a eles pelo Senhor, Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Porém, todos os príncipes disseram para toda a congregação: Nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso, agora não podemos lhes tocar. Isto lhes faremos, nós, deixá-los-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha, por causa do juramento que fizemos a eles. E os príncipes lhes disseram: Que vivam eles, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam prometido. E Josué os convocou e ele lhes falou, dizendo: Por que nos enganastes dizendo: Nós estamos muito longe de vós, quando habitais no meio de nós? Agora, por isso vós sois malditos, e não haverá nenhum de vós liberado de ser servo, e cortador de madeira e tirador de água para a casa do meu Deus. E eles responderam a Josué, e disseram: Porque com certeza foi dito aos teus servos como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas por causa de vós, que fizemos isto. E agora, vede, estamos na tua mão, como te parecer bom e reto fazer conosco, faça. E assim ele o fez para com eles, e os livrou da mão dos filhos de Israel, de forma que não os mataram. E, naquele dia, Josué fez deles cortadores de madeira e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Até este dia, no lugar que ele escolhesse. Josué capítulo 10. O R.A.S. o C.I.D. e o Q.U.I. que o A.N. deu a Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei. E como os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel, e estavam no meio deles, ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebrom, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir a Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto, reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão, e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué, ao acampamento de Gilgal, dizendo: Não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa, e nos salva, e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Então, Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque eu os entreguei na tua mão, não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até ele subitamente, e subiu desde Gilgal a noite toda. E o Senhor os derrotou diante de Israel, e os matou com um grande massacre em Gibeão, e os perseguiu ao longo do caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca, e até Maquedá. E sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel, e estavam na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram. E foram mais os que morreram com as pedras da Saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. Então, Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do Jazer? Assim, o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. E Josué retornou, e todo Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Só que estes 5 reis fugiram, e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: Os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. E Josué disse: Rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionai homens junto a ela para guardá-los, e não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás, não tolereis que eles entrem nas suas cidades, pois o Senhor, vosso Deus, entregou-os na vossa mão. E sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que fossem consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué, ao acampamento em Maquedá, ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Então, disse Josué: Abri a entrada da caverna, e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, e o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiam com ele: Aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: Não temais. Tampouco fiqueis desanimados, sede forte e de boa coragem, pois assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais lutardes. E, depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que, na hora do pôr do sol, Josué ordenou, e eles os desceram das árvores, e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido, e colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permanecem ali até este dia. E, naquele dia, Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, e destruiu o seu rei por completo, eles e a todas as almas que nela estavam, ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então, Josué e com ele todo Israel, passou de Maquedá até Libna, e lutou contra Libna. E o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei, e ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. E Josué passou de Libna, e com ele todo Israel, para Laquis, e acampou contra ela, e lutou contra ela, e o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, o qual a tomou no 2º dia, e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo o que havia feito a Libna.
Então, Orão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laquis, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que deles não restou mais nenhum. E de Laquis, Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e eles acamparam contra ela, e lutaram contra ela, e eles a tomaram naquele dia, e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo que havia feito a Laquis. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo Israel, até Hebrom, e eles lutaram contra ela, e eles a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as almas que nela estavam, ele não deixou restar nenhuma, conforme tudo que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo, e a todas as almas que nela estavam. E Josué retornou, e com ele todo Israel, para Debir, e lutou contra ela, e ele a tomou, junto com o seu rei, e todas as suas cidades, e eles as feriram com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam, ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebrom, assim também fez a Debir, e ao seu rei, como havia feito a Libna, e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes, e do sul, e do vale, e das fontes, e todos os seus reis, ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades-Barnei até Gaza, e toda a região de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez, Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele, retornou até o acampamento de Gilgal. Josué capítulo 11. E sucedeu que, quando Jabim, rei de Hazor, ouviu estas coisas, ele enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte dos montes, e das planícies ao sul de Quinerete, e no vale, e nos termos de Dor, a oeste, e ao Cananeu, a leste e a oeste, e ao Amorreu, e ao Eteu, e ao Ferezeu, e ao Jebuseu nos montes, e ao Eveu debaixo de Hermon, na terra de Mispá. E eles saíram, e todos os seus exércitos com eles, muitas pessoas, como a areia que há na beira do mar em multidão, com muitíssimos cavalos e carruagens. E quando todos estes reis se reuniram, eles vieram e acamparam reunidos junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não temas por causa deles, porque amanhã, por volta desta hora eu entregarei e matarei a todos diante de Israel, tu jarretarás os seus cavalos, e queimarás as suas carruagens no fogo. Assim, Josué, e com ele todo o povo de guerra, veio subitamente contra eles pelas águas de Merom, e caíram sobre eles. E o Senhor os entregou na mão de Israel, que os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispá na direção oeste, e eles os feriram, e não deixaram restar ninguém. E Josué fez com eles como o Senhor lhe ordenou, ele jarretou os seus cavalos, e queimou as suas carruagens com fogo. E naquele momento voltou Josué, e tomou Hazor, e feriu o seu rei com a espada, pois Hazor, anteriormente, era a cabeça de todos aqueles reinos. E eles feriram todas as almas que ali estavam com o fio da espada, destruindo-as por completo, nada que respirasse foi deixado, e ele queimou Hazor com fogo. E tomou Josué todas as cidades daqueles reis, e todos os seus reis, e os feriu com o fio da espada, e os destruiu por completo, tal como Moisés, o servo do Senhor, ordenara. Mas quanto às cidades que permaneceram firmes na sua força, Israel não incendiou nenhuma delas, salvo Hazor, que Josué queimou. E todo o despojo daquelas cidades, e o gado, os filhos de Israel tomaram como pilhagem para si, porém feriram todo o homem com fio da espada, até que eles os houvessem destruído, não deixaram nada que respirasse. Como o Senhor ordenou a Moisés, o seu servo, assim também Moisés ordenou a Josué, e assim fez Josué, ele não deixou nada por fazer daquilo que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, os montes, e toda a região meridional, e toda a terra de Gósen, e o vale, e a planície, e o monte de Israel, e o seu vale, até o monte Alaque, que sobe até Seir, até Baal-Gade no vale do Líbano, debaixo do monte Hermon, e tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Josué guerreou por um longo tempo com todos aqueles reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, salvo os heveus, os habitantes de Gibeão,
todos os outros eles tomaram em batalha. Pois foi o Senhor a endurecer os seus corações, para que eles viessem contra Israel em batalha, para que pudesse destruí-los totalmente e que não pudessem ter qualquer favor, mas que ele pudesse destruí-los, como ordenou o Senhor a Moisés. E naqueles dias veio Josué, e extirpou os anaquins dos montes de Hebrom, de Debir, de Anabe, e de todos os montes de Judá, e de todos os montes de Israel. Josué os destruiu com as suas cidades por completo. Não restou nenhum dos anaquins na terra dos filhos de Israel, só restaram em Gaza, em Gate, e em Asdod. Assim, Josué tomou a terra toda, segundo tudo que o Senhor disse a Moisés, e Josué a deu por herança para Israel, conforme as suas divisões, pelas suas tribos. E a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. Ora, estes são os reis da terra, que os filhos de Israel feriram, e possuíram a sua terra no outro lado do Jordão, em direção ao sol nascente, desde o rio Arnon, até o monte Hermon, e toda a planície do leste, Seom, rei dos amorreus, que habitou em Esbom, e regeu desde Aroer, que está sobre a margem do rio Arnon, e desde o meio do rio, e desde a metade de Gileade, até o rio Jaboque, que é o termo dos filhos de Amon, e desde a planície para o mar de Quinerete a leste, e até o mar da planície. Até o mar salgado no leste, o caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote Pisga, e o termo de Og, rei de Bazã, que era dos remanescentes dos gigantes, que habitaram em Astarote e em Edrei. E reinou no monte Hermon, e em Salca, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Macateus e metade de Gileade, termo de Seom, o rei de Esbom. A eles, Moisés, o servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, o servo do Senhor, deu-a por possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da região que Josué e os filhos de Israel feriram neste lado do Jordão, a oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano até o monte Alaque, que sobe até Seir, que Josué deu por possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, nos montes, e nos vales, e nas planícies, e nas fontes, e no deserto, e na região meridional, os heteus, os amorreus, e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Razor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinião do Carmelo, o rei de Dor, no termo de Dor, o rei das nações de Gilgal, o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Josué capítulo 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse, Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus, e toda Jesur, de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus, 5 senhores dos filisteus, os gazitas, e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas, e os ecronitas, também os aveus, desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara que está ao lado dos sidonios, até Afec, aos limites dos amorreus, e a terra dos jebalitas e todo o Líbano, em direção à nascente do sol. Desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano, até Misrefote-Maim, e todos os sidonios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel, basta dividi-la em porções aos israelitas, por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos, e para a meia tribo de Manassés, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança, que Moisés lhes deu, além do Jordão em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor lhes deu, desde Aroer, que está na margem do rio Arnon,
e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Gesureus e dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Moisés feriu, e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Gesureus, nem os Macateus, mas os Gesureus e os Macateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma, os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, uma herança segundo as suas famílias. E o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão na planície, Dibom, e Bamote Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Quiriataim, e Sibma, e Zeret-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote-Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu, com os príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Hur, e Reba, os quais eram sheiques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade segundo as suas famílias. E o seu termo era Jazer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer que está diante de Rabá, e desde Esbom até Ramat-Mispá e Betonim, e de Manaim até os termos de Debir, e no vale, Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para a meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E o seu termo era desde Manaim, todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma, o Senhor, Deus de Israel, era a sua herança, conforme ele lhes dissera. Josué capítulo 14. E estas são as regiões que os filhos de Israel herdaram na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhes distribuíram por herança. Por sorte foi a sua herança, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés, para as 9 tribos, e para a meia tribo. Pois Moisés tinha dado a herança das 2 tribos e da meia tribo no outro lado do Jordão, mas para os levitas ele não deu nenhuma herança no meio deles. Porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, portanto eles não deram parte aos levitas na terra, salvo cidades para habitarem, com os seus arredores para o seu gado e para seus bens. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, e dividiram a terra. Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal, e Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades-Barneia acerca de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe de volta uma palavra conforme esta estava no meu coração. Contudo, os meus irmãos que comigo subiram fizeram derreter o coração do povo, mas eu segui com integridade o Senhor, meu Deus. E Moisés jurou naquele dia, dizendo:
certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será a tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor tem me mantido vivo, como declarou, nestes 45 anos, verdadeiramente, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, enquanto os filhos de Israel vagavam pelo deserto. E agora, vê que nestes dias já tenho 85 anos. Como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair, como para entrar. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins lá estavam, e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo, e eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué o abençoou, e deu Hebrom a Calebe, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Calebe, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins. E a terra teve repouso da guerra. Josué capítulo 15. Esta foi, portanto, a sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, até o termo de Edom, o deserto de Zim, em direção ao sul era a parte extrema da costa sul. E o seu limite sul era desde a margem do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e ele saía para o lado sul, a Maale-Acrabim, e passava até Zim, e subia no lado sul até Cádiz Barneia, e passava até Esrom, e subia até Adar, e dava a volta em Carca. Ele passava em direção a Asmon, e saía até o rio do Egito, e as saídas daquele termo ficavam junto ao mar, este será o vosso termo meridional. E o limite leste era o Mar Salgado, até a extremidade do Jordão. E o seu limite na porção setentrional era desde a baía do mar na parte extrema do Jordão, e o limite subia até Bet-Ogla, e passava ao norte de Bet-Arabá, e o limite subia até a pedra de Boã, o filho de Ruben, e o limite subia em direção a Debir, desde o vale de Açor, e dali em direção norte, olhando para Gilgal, que está diante da subida de Adumim, que está no lado sul do rio, e o limite passava em direção às águas de Insemes, e as suas saídas ficavam em Enrogel, e o limite subia pelo vale do filho de Non até o lado sul do Jebuseu, que é Jerusalém, e o limite subia até o cume do monte que está entre o vale de Non, em direção oeste, a qual fica na extremidade do vale dos gigantes, em direção norte. E o limite se estendia do cume do monte até a fonte da água de Neftoa, e subia até as cidades do monte Efron. E o limite se estendia até Baalá, que é Quiriate-Jearim. E o limite circundava desde Baalá, em direção oeste, até o monte Seir, e passava até o lado do monte Jearim, que é Quesalon, no lado norte, e descia até Bet-Semes, e passava adiante até Timna. E o limite saía para o lado de Ecrom em direção ao norte, e o limite se estendia até Siqueron, e passava até o monte Baalá, e saía até Jabneel, e as saídas do limite eram junto ao mar. E o limite oeste era o grande mar, e o seu limite. Este é o termo dos filhos de Judá, ao seu redor, segundo as suas famílias. E a Calebe, o filho de Jefoné, ele deu uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo o mandamento do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, o pai de Anak, a qual é a cidade de Hebrom. E Calebe expulsou de lá os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Anak. E ele subiu de lá até os habitantes de Debir, e o nome de Debir, anteriormente, era Quiriate-Sefer. E Calebe disse, aquele que ferir Quiriate-Sefer, e a tomar, a ele darei a minha filha, Aquisa. E Otniel, o filho de Kenaz, o irmão de Calebe, tomou-a, e ele entregou-lhe a sua filha Aquisa por esposa. E sucedeu que, vindo ela até ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse, o que queres tu? Que respondeu, dá-me uma bênção, pois tu me destes uma terra meridional, dá-me também fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores, e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. E as cidades limítrofes da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, ao sul eram, Cabzel, e Éder, e Jagur, e Quiná, e Dimona, e Adada, e Quedes, e Razor, e Itnã, e Zife, e Telém,
e Bealote, e Razor Adata, e Queriote Esrom, que é Razor, Amã, e Sema, e Molada, e Azar-Gada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar-Sual, e Berseba, e Biziotiá, Baalá, e In, e Ezem, e Autolade, e Quesil, e Orma, e Ziclag, e Madmana, e Sansana, e Lebaote, e Silim, e En, e Rimon, todas as cidades com as suas aldeias, são 29, e no vale, Estaol, e Zorá, e Asná, e Zanoa, e Enganim, e Tapua, e Enã, Jarmute, e Adulão, Socó, e Azeca, e Saraim, e Aditaim, e Gedera, e Gederotaim, 14 cidades com as suas aldeias, Zenã, e Adasa, e Migdal-Gade, e Diliã, e Mispá, e Jocteel, Laquis, e Boscate, e Eglon, e Cabom, e Laamais, e Quitlis, e Gederote, Bet-Dagon, e Naamá, e Maquedá, 16 cidades com as suas aldeias, Libna, e Éter, e Azã, e Iftá, e Asná, e Nezibe, e Keila, e Aquzibe, e Maressa, 9 cidades com as suas aldeias, Ecrom, com as suas cidades e as suas aldeias, desde Ecrom, até ao mar, todas as que se situam próximas a Asdod, com as suas aldeias. Asdod, com as suas cidades e aldeias, Gaza, com as suas cidades e aldeias, até o rio do Egito, e o grande mar, e o seu limite, e nos montes, Samir, e Jatir, e Socó, e Daná, e Kiriat-Sanã, que é Debir, e Anabe, e Estemoa, e Anim, e Gozen, e Olom, e Gilo, 11 cidades com as suas aldeias, Árabe, e Dumá, e Ezã, e Janim, e Bet-Tapua, e Afeque, e Unta, e Kiriat-Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades com as suas aldeias, Maom, Carmelo, e Zife, e Jutá, e Jezeel, e Joquedeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timna, 10 cidades com as suas aldeias, Alu, Bet-Zur, e Gedor, e Maarate, e Bet-Anote, e Eltecom, 6 cidades com as suas aldeias, Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, e Rabá, 2 cidades com as suas aldeias, no deserto, Bet-Arabá, Midim, e Secaca, e Nibsã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com as suas aldeias. Quanto aos jebuseus, os habitantes de Jerusalém, os filhos de Judá não conseguiram expulsá-los, mas os jebuseus habitam com os filhos de Judá em Jerusalém, até este dia. Josué capítulo 16. E a sorte dos filhos de José caiu, desde o Jordão, junto a Jericó, até as águas de Jericó a leste, até o deserto que vai desde Jericó através do monte Betel, e sai de Betel até Luz, e passa até os limites dos Arquitas, até Atarote, e desce, em direção oeste, até a costa de Jaflete, até a costa inferior de Bet-Horon, e a Gezer, e as suas saídas ficavam no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim, assumiram a sua herança. E o limite dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, foi assim: o limite da sua herança no lado leste era Tarote-Adar, até a alta Bet-Horon, e o limite saía em direção ao mar, até Micmetate, no lado norte, e o limite seguia na direção leste até Taanat-Siló, e passava por ela a leste em direção a Janoa, e ele descia de Janoa a Tarote, e a Naarate, e vinha até Jericó, e saía até o Jordão. O limite saía de Tapua, em direção oeste, até o rio Caná, e as suas saídas ficavam no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades separadas para os filhos de Efraim ficavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas as cidades com as suas aldeias. E eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitam no meio dos efraimitas até este dia, e servem sob tributo. Josué capítulo 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José, isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Aciel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofiade, o filho de Éfer, o filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos,
mais filhas, e estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam no outro lado do Jordão, porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus filhos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Aser até Micmetate, que está diante de Siquém, e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes de Intapua. Ora, Manassés tinha a terra de Tapua, mas Tapua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim, e o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era o lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés, e o mar é o seu limite, e ambos se encontravam em Aser, ao norte, e em Issacar, a leste. E Manassés tinha, em Issacar e em Aser, a Bet-Seã e as suas aldeias, Iblião e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Taanac e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias. 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que, quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata, e derruba para ti ali na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Seã e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezeel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande, e tens grande poder, tu não terás somente uma sorte, porém, o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás, e as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro, e embora sejam fortes. Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação. E a terra estava subjugada diante deles. E ali permaneciam, entre os filhos de Israel, 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: Quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor Deus dos vossos pais vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo e eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes, e traze-me para cá a descrição, a fim de que, aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor nosso Deus. Porém, os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança, e Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés, receberam a sua herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram, e partiram, e Josué incumbiu os que seguiram de descreverem a terra, dizendo: Ide e andai através da terra, e a descrevei, e retornai a mim para que, aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué, ao exército em Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias,
e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó no lado norte, e subia através dos montes, em direção oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Atarote-Adar, próximo ao outeiro que se situa no lado sul da Baixa Bet-Horon. E o limite se estendia de lá, e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Horon, na direção sul, e as suas saídas estavam em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e o limite saía no oeste, e seguia até o poço das águas de Neftoa, e o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale do filho de Inom, e que está no vale dos gigantes do norte, e desceram ao vale de Inom, para o lado dos Jebuseus ao sul, e descia em Rogel, e se estendia desde o norte, e seguia até em Semes, e prosseguia em direção a Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, o filho de Ruben, e passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá, e o limite passava até o lado de Bet-Ogla, na direção norte, e as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite no lado leste. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias eram Jericó, e Bet-Ogla, e o vale de Quizis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quifaramonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requem, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, em Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que ficavam ao redor destas cidades até Balat-Ber, Ramá do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada, por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e o limite da sua herança ia até Saride. E o seu limite subia em direção ao mar, e Marala, e alcançava da Bezete, e chegava ao rio que está diante de Jocneão. E, de Saride, voltava-se para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislot-Tabor, e depois sai até Daberate, e sobe até Jafia, e de lá passa pelo leste, até Geit-Efer, para Et-Cazim, e sai para Rimon-Metoar, para Neá, e o limite a rodeia pelo lado norte, até Anatom, e as suas saídas estão no vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E o seu limite era em direção a Jezeel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhada, e Bet-Pazeis, e o termo alcança Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias.
E o seu limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Aksaf, e Alameleque, e Amade, e Misal, e alcança o Carmelo, na direção oeste, e Sior-Libnate, e se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Iftael em direção ao lado norte de Bet-Emeque, e Neiel, e sai pela esquerda até Cabul, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom, e depois, o termo se volta a Ramá, e a cidade forte de Tiro, e o termo se volta para Oza, e as suas saídas estão no mar. Desde a costa até Aquzibe, também o mar, e Afeque, e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. A sexta sorte surgiu para os filhos de Naftali, a saber, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E o seu termo era de Elef, desde Alon até Zananim, e Adame, Nequebe, e Jabnel, até Lacum, e as suas saídas ficavam no Jordão, e depois, o termo se volta para a direção oeste, para Asnote-Tabor, e de lá sai para o Coque, e alcança Zebulon, no lado sul, e alcança Asser, no lado oeste, e Judá sobre o Jordão, em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, e Amate, Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Razor, e Quedes, e Edrei, e Em-Razor, e Irom, e Migdal-Eu, Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Salabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Geit-Rimon, e Mijarcom, e Racom, com o limite na frente de Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhes saiu demasiado pequeno, por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezem, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lezem de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Num, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor eles lhe deram a cidade que pediu, a saber Timnate será no monte Efraim, e ele edificou a cidade, e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, o filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, dividiram como herança, por sorteio, em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim, eles terminaram de dividir a região. Josué capítulo 20. O Senhor também falou a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido, e involuntariamente, e elas serão o vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade, e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade e lhe deem um lugar, para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu o seu próximo involuntariamente, e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade, até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento, e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então, o homicida retornará, e seguirá para sua própria cidade, e para sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes, na Galileia, no monte Naftali, e Siquém, no monte Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E, no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel,
e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo o que matar qualquer pessoa por descuido possa para lá fugir, e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Josué capítulo 21. Então, os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Num, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pela mão de Moisés, que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas, e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam, por sorte, das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson receberam, por sorte, das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Asser, e da tribo de Naftali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas, diante do mandamento do Senhor, estas cidades com os seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá, e da tribo dos filhos de Simeão, estas cidades que aqui são mencionadas por nome, e que pertenceram aos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebrom, na região montanhosa de Judá, com os seus arredores. Porém, os campos da cidade, e as suas aldeias, deram a Calebe, filho de Jefoné, para sua posse. Então, eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote, Hebrom com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Libna, com os seus arredores, e Jatir, com os seus arredores, e Estemoa, com os seus arredores, e Olom, com os seus arredores, e Debir, com os seus arredores, e En, com os seus arredores, e Jutá, com os seus arredores, e Bet-Semes, com os seus arredores, 9 cidades destas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão com os seus arredores, Geba com os seus arredores, Anatote com os seus arredores, e Almon com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades, com os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Pois eles lhes deram Siquém, com os seus arredores, no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gezer com os seus arredores, e Quibzaim com os seus arredores, e Bet-Horon com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque com os seus arredores, Gibeton com os seus arredores, Aijalon com os seus arredores, Geit-Rimon com os seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak com os seus arredores, e Geit-Rimon com os seus arredores, 2 cidades. Eram 10, todas as cidades com seus arredores, para as famílias dos filhos que restaram de Coate. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés eles deram Golã, em Bazã, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Besterá com os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião com os seus arredores, Daberate com os seus arredores, Jarmute com os seus arredores, Enganim com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Asser, Misal com os seus arredores, Abidom com os seus arredores, Eucate com os seus arredores, e Reobe com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Amote-Dor com os seus arredores, e Cartã com os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias eram 13 cidades com os seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas, da tribo de Zebulon, Jocneão com os seus arredores, e Cartá com os seus arredores, Dimna com os seus arredores, Naalau com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Ruben,
Bizer com os seus arredores, e Jaza com os seus arredores, Quedemote com os seus arredores, e Mefaate com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Manaim com os seus arredores, Esbom com os seus arredores, Jazer com os seus arredores, ao todo 4 cidades. Então, todas as cidades para os filhos de Merari, por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, dentro da possessão dos filhos de Israel, eram 48 cidades com os seus arredores. Estas cidades eram, cada qual, com os seus arredores ao redor, assim eram todas estas cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais, e eles a possuíram, e nela habitaram. E o Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais, e diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos, o Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Então, Josué chamou os Rubenitas, e os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vós guardastes tudo que Moisés, o servo do Senhor vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que vos ordenei. Vós não abandonastes os vossos irmãos nestes muitos dias até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora, retornai e adentrai as vossas tendas, para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Porém atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar o Senhor vosso Deus, e em andar em todos os seus caminhos, e em guardar todos os seus mandamentos, e em se apegar a ele, e em servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Portanto, Josué os abençoou, e os enviou, e eles foram para as suas tendas. Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Bazã, mas para a outra metade Josué a deu entre os seus irmãos desse lado do Jordão, em direção oeste. E quando Josué os enviou para as suas tendas, ele os abençoou, e ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com bronze, e com ferro, e com muitíssimas vestes, e dividi o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornaram, e partiram dentre os filhos de Israel, de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados, segundo a palavra do Senhor pela mão de Moisés. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E, quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, para subir e guerrear contra eles. E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para a terra de Gileade, Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, e com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, e cada qual era a cabeça da casa dos seus pais entre os milhares de Israel. E eles vieram até os filhos de Ruben, e até os filhos de Gade, e até a meia tribo de Manassés, e até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor, por terdes edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar, neste dia, contra o Senhor? A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesseis que vos desviar, neste dia, de seguir o Senhor? E sucederá, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Não obstante,
se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? E aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel, o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, Ele sabe, e Israel saberá, se for em rebelião, ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia, que construímos para nós um altar, para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo requeira, e se, pelo contrário, não o fizemos por temor desta coisa, dizendo: no tempo por vir, os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo: o que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós, vós filhos de Ruben e filhos de Gade, vós não tendes parte no Senhor, então os vossos filhos farão com que os nossos filhos deixem de temer o Senhor. Portanto, dissemos, preparemo-nos, agora, para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício, mas, para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós, e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele com as nossas ofertas queimadas, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos, em tempos vindouros, vós não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem, a nós ou às nossas gerações, possamos dizer novamente, observai o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais, não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifícios, mas como uma testemunha entre nós e vós. Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor, e de nos desviarmos, neste dia, de seguir o Senhor, para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne, ou para sacrifícios, ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do tabernáculo. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor, agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. E aquilo agradou os filhos de Israel, e os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não mais intencionaram subir contra eles em batalha, para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e Gade habitavam. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Ede, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. E sucedeu que, muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel de todos os seus inimigos ao redor, Josué tornou-se velho e acometido pela idade. E Josué convocou todo Israel, e os seus anciãos, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e lhes disse, sou velho e acometido pelos anos, e vós vistes tudo que o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações por causa de vós, pois o Senhor, vosso Deus, é quem tem lutado por vós. Vede que dividi para vós, por sorte, estas nações que restam, como herança para as vossas tribos, desde o Jordão, com todas as nações que extirpei, até o grande mar em direção ao oeste. E o Senhor, vosso Deus, ele as expelirá de diante de vós, expulsa-las da vossa vista, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor, vosso Deus, vos tem prometido. Sede, portanto, muito corajosos, em guardar e fazer tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que daí não vos desvies para a direita, nem para a esquerda, para que não vades no meio destas nações, estas que permanecem no meio de vós, nem façais menção do nome dos seus deuses,
Nem por eles façais jurar, nem os servais, tampouco a eles vos curveis, mas, apegai-vos ao Senhor, vosso Deus, como fizestes até este dia. Pois o Senhor expulsou de diante de vós, grandes e fortes nações, porém quanto a vós, nenhum homem foi capaz de ficar de pé diante de vós até este dia. Um homem de vós perseguirá a 1000, pois o Senhor, vosso Deus, Ele é quem luta por vós, como vos prometeu. Portanto, atentai bem a vós mesmos, para que ameis o Senhor, vosso Deus. Porém, se de alguma maneira vos voltardes, e vos unirdes ao remanescente destas nações, a saber, estas que permanecem no meio de vós, e com elas celebrardes casamentos, e entrardes a elas, e elas a vós, saibais com certeza que o Senhor, vosso Deus, não mais expelirá nenhuma destas nações de diante de vós, mas elas serão laços e armadilhas para vós, e flagelos nos vossos lombos, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que o Senhor vosso Deus vos deu. E eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais, em todos os vossos corações e em todas as vossas almas, que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor, vosso Deus, falou a respeito de vós, todas sucederam a vós, e nenhuma delas falhou. Portanto, sucederá que, tal como as coisas boas vos sobrevieram, as quais o Senhor, vosso Deus, vos prometeu, também o Senhor trará sobre vós todas as coisas mais, até que tenha-vos destruído desta boa terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu. Quando tiverdes transgredido o pacto do Senhor, vosso Deus, o qual ele vos ordenou, e tiverdes ido servir a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira de Deus se acenderá contra vós, e perecereis rapidamente da boa terra que ele vos deu. Josué capítulo 24. E Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e convocou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, em tempos antigos, os vossos pais habitaram no outro lado do rio, a saber, Terá, o pai de Abraão, e pai de Naor, e eles serviam a outros deuses. E eu tomei o vosso pai Abraão do outro lado do rio, e o guiei através de toda a terra de Canaã, e multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E eu dei a Isaque, Jacó e Esaú, e dei a Esaú o monte Seir, para que o possuísse, porém Jacó e os seus filhos desceram ao Egito. Eu também enviei Moisés e Arão, e afligi o Egito, segundo aquilo que fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E retirei os vossos pais do Egito, e vós viestes até o mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavaleiros até o mar Vermelho. E, quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e habitastes no deserto por um longo tempo. E eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitavam no outro lado do Jordão, e eles lutaram convosco, e eu lhes entreguei na vossa mão, para que pudesseis possuir a terra, e eu os destruí diante de vós. Depois, Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe, levantou-se e guerreou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, o filho de Beor, para vos amaldiçoar, porém eu não atentei a Balaão, portanto, ele ainda vos abençoou, assim, eu vos livrei da sua mão. E vós atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó, e os homens de Jericó lutaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os girgazeus, os heveus, e os jebuseus, e eu os entreguei na vossa mão. E eu enviei o Vespão diante de vós, o qual os expulsaram de diante de vós, a saber, os 2 reis dos amorreus, mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco. E eu vos dei uma terra pela qual vós não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e nelas habitas, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Agora, portanto, temei ao Senhor, e o servi com sinceridade e em verdade, ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, pois o Senhor, nosso Deus,
é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos, e o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra, por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo, Ele é um Deus ciumento, Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então Ele se virará e vos ferirá, e vos consumirá, depois daquilo que tem vos feito de bom. E o povo disse a Josué: Não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: Vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor, para servi-lo. E eles disseram: Nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: Ao Senhor, nosso Deus, serviremos, e à sua voz obedeceremos. Assim, Josué fez um pacto com o povo naquele dia, e lhes estabeleceu um estatuto e uma ordenança em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, e a ergueu ali debaixo de um carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E Josué disse a todo o povo: Eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou, portanto ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então, Josué deixou o povo partir, cada homem para a sua herança. E sucedeu que, depois destas coisas, faleceu Josué, o filho de Num, o servo do Senhor, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Será, que está no monte Efraim, no lado norte do outeiro de Gaás. Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, e que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito por Israel. E os ossos de José, os quais os filhos de Israel trouxeram do Egito, eles sepultaram em Siquém, em um pedaço de terra que Jacó adquiriu dos filhos de Amor, o pai de Siquém, por 100 peças de prata, e ele se tornou herança dos filhos de José. E faleceu Eleazar, o filho de Arão, e o sepultaram em um outeiro que pertencia a Finéias, o seu filho, o qual lhe foi dado no monte Efraim.